Próxima pergunta aqui, ó, da Silane. Até a gente legal falar um pouquinho sobre esses vistos especiais. Ela fala assim, ó: sou designer e ceramista. O Dr. Walter pode saber, sendo artista, eu posso adquirir o visto especial com isso? Artista pode se qualificar no EB2 NIW, tá? Normalmente o artista não é uma profissão que requer bacharelado, então a gente não vai utilizar por grau avançado, mas vai tentar enquadrar no EB2, se ela qualificar, como pessoa de habilidade excepcional. E aí você tem aquela lista de 6 requisitos, tem que preencher pelo menos 3, e demonstrar que o que ela vem fazer aqui tem mérito substancial, interesse nacional, e que ela está bem posicionada para levar adiante esse projeto, tá? É algo que é uma análise individual e é algo que me assusta muito quando eu vejo as pessoas dizendo, não, já me falaram que qualifica numa conversa de 5 minutos no telefone. Não é assim, você tem que ver o histórico da pessoa, ver o que ela fez, ver o que ela quer fazer, o que ela se propõe a fazer, como que ela vai beneficiar o país. O fato é que o pessoal coloca qualquer blá 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 aí no plano de negócios e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Porque quem vai levar o ônus dessa promessa é você, estrangeiro. Então, se um dia você for chamado a prestar contas, pode se preparar. O teu advogado aí vai lavar as mãos e falar, ou nem advogado, enfim, teu preparador aí vai lavar as mãos e falar assim, não, você assinou, você submeteu, a responsabilidade é sua de fazer o que você disse que você ia fazer. E voltando àquele tema que a gente estava mencionando daquela vez, eu digo isso porque quando o profissional fala que vai levar adiante processos que não têm mérito, porque quem é ele para dizer isso? Bom, quem é ele? Ele é o profissional, ele que tem que tomar as rédeas da situação, não simplesmente deixar o cliente fazer o que quer com ele. Então, quando o profissional diz que vai levar adiante, ele coloca em xeque absolutamente todos os processos que ele está fazendo. E esse é justamente o problema que eu enfrentei quando saiu essa entrevista, que foi um cliente que trouxe. Vieram 3 pessoas falar sobre isso, porque fizeram o processo com o tal profissional, o discurso dado na época de entrar foi um, e o discurso na hora que veio o pedido de evidências foi outro. Tipo, teu caso não vai ser aprovado, teu caso não podia ter sido entrado, teu caso não tem mérito, teu caso tem que ser refeito, vamos fazer uma segunda vez, cobra de novo para fazer a segunda vez, e por aí vai. Então, olha só, quando uma pessoa se predispõe a fazer um processo que não tem mérito, ela está disposta a levar adiante um ato ilegal. Então, a questão que me colocou numa situação extremamente indelicada é que eu tenho, pela lei da Flórida, obrigação de comunicar isso ao Florida Bar, seja a pessoa licenciada ou não no estado da Flórida, porque ela está exercendo aqui. Então, é irrelevante se ela é licenciada em outro estado e ela abriu o escritório aqui. Se ela está exercendo aqui, ela tem que seguir as regras daqui, porque tem regras para advogados admitidos em outras jurisdições, tá? Que vão advogar aqui no estado da Flórida. Então, agora a questão não é se vai ou não haver uma representação contra um profissional desse. Vai, é questão de tempo. A questão é se eu tenho obrigação de fazer representação. Eu espero que não. Eu espero que não, porque eu nunca queria ser colocado nessa situação. E lamento até, de certa forma, que meus clientes venham ter trazido à tona esse tipo de vídeo para eu examinar, porque eu preferia que ele nunca tivesse existido. Mas, enfim, tá aí, a gente tem que lidar com isso. E volto a dizer, consulte várias pessoas. Você não está satisfeito com a resposta? Consulte várias. Depois você examina quem você acha que falou a verdade, quem falou no teu interesse ou quem falou no interesse dele. Eu acho que o profissional ajuda o estrangeiro, o cliente, quando ele fala a verdade para ele das reais chances. E quando ele é firme, ele vai assinar embaixo, ele tem que tomar as rédeas da situação e saber aonde que ele está assinando. É o mínimo que um profissional pode fazer. O mínimo. E geralmente, viu, Dr. Walter Santos, essas pessoas que falam e que vendem são os laranja, os profissionais usam como eles laranja, eles metem a cara. Por isso que tem 1 milhão de perguntas sobre... É incrível, as pessoas contratam os advogados, aí vem perguntar aqui para nós a respeito do processo deles. Isso é caso de advogado que não responde para o cliente, porque muito dessas pessoas não sabe nem quem é o advogado deles, porque sabe por nome, mas nunca sentou, não tem uma relação com o advogado, e sim com os vendedores, com os marqueteiros, que muitas vezes... Eu estou vendo várias perguntas que eu pulei, de perguntas sobre o teu próprio caso que não foi feita com o senhor, que eu acho incrível. Por que não perguntar para o próprio advogado? Porque muitas vezes nem sabe que não tem acesso. Você quer outro exemplo que surgiu a semana retrasada, eu acho, novamente, que eu já enderecei, já escrevi artigo, já falei a respeito. De novo, a pessoa vindo para mim dizendo, eu cruzei a fronteira e tem um advogado, diz ele advogado, depois eu fui ver, não era advogado,
que está dizendo na internet que ele pode me legalizar e custa $40 mil, Paulo. Não. $40 mil. Eu falei, mas você não tem como legalizar, você vai ter que sair do país, você entrou pela fronteira. Você vai... Eu falei, então. Aí ele falou que eu aplico o perdão. Eu falei, mas você não qualifica para o perdão, você não tem parente americano que te qualifique para o perdão. Aí ele falou, não, eu justamente achei isso estranho, e por isso que eu estou consultando. Então é mais uma palhaçada, né? Eu falei, é mais uma palhaçada, porque ainda por $40 mil cobram de uma pessoa que está aqui trabalhando, que já está aqui legal. Quer dizer, você ainda vai pagar para ficar fora do país e não voltar nunca mais. Esse é o efeito prático desse conselho. Aí ele me mandou um link de Instagram e eu cliquei no link para ver o que a pessoa dizia. E tinha alguém que perguntava, mas quem está ilegal, quem está fora de status, tem como legalizar? Então, quem está ilegal sempre tem um jeito para todo mundo, blá, blá, blá. Existe um processo chamado cancelamento de remoção. Sim, existe um processo de cancelamento de remoção para quem está em deportação, não para quem aplica para o EB3 para sair do país para fazer entrevista no consulado. E o cancelamento de remoção é quem está aqui há pelo menos 10 anos, quem tem um parente americano que vai sofrer um ônus muito acima do normal e que possa conseguir ficar aqui. É um processo extremamente difícil, é o ônus migratório mais alto no sistema imigratório. Ele não se aplica para o processo de EB3, absolutamente. Então, a pessoa nem é advogada, está falando de conceitos jurídicos, de processos que normalmente são ministrados aí, ou administrados por advogados, e está dando conselho errado. E está cobrando $40 mil para dar o conselho errado. Então, aí você vê, apesar disso, Paulo, quem tem um pouco de bom senso, consulta outras pessoas e fala assim, não, realmente não dá. Veja, eu como advogado estou dizendo para a pessoa, não qualifica, não tem um processo para fazer. Por que ele vai dar $40 mil para alguém que falou para ele que tem? E, por outro lado, você ouve pessoas que entraram nessa e estão falando. Quando você fala de um tema que o público é leigo e ele não entende os conceitos, a pessoa se seduz, porque ela fala, bom, o cara falou que dá, meu. E não é assim. Você tem uma série de conceitos no processo migratório. Um processo de EB3, você tem a determinação do salário. É aprovada, porque não é contencioso, é só pedir quanto que é o salário, está dado em 6 meses. Você tem o recrutamento, você põe os anúncios. Olha que bonito os anúncios, ó, tá o nome da empresa. Ok, você faz o Labor Certification, com o nome de estrangeiro. Aprovou. Opa, aprovou. O Departamento de Trabalho está dizendo que o empregador está certificado para trazer esse estrangeiro para trabalhar aqui. Beleza. Aí você faz a petição de imigrante, onde o empregador americano que assinou o Labor Certification vai dizer, eu quero trazer esse estrangeiro para cá. E eu tenho meios para pagar o salário dele. A imigração aprova, dizendo é verdade. Você tem o Labor aprovado, você tem meios para pagar o salário dele. Está feita análise. Ninguém está olhando se ele está legal ou se não está ilegal. Aí a última etapa é onde vai explodir tudo. Ele já vai ter pago tudo, já vão ter passado 3 anos pelo menos, e aí ele vai descobrir que todo o dinheiro que ele pagou foi jogado para o lixo. E pior ainda, se ele saiu do país com a promessa de perdão ou coisa e tal, ele não vai voltar nunca mais. Ou se voltar, vai voltar pela fronteira, e quem entra pela fronteira sai e volta de novo sem ser readmitido, é permanentemente inadmissível no país. Está na lei, cláusula de inadmissibilidade. Então tem que acabar com esse tipo de conduta, de achar que você pode legalizar todo mundo. Não. A lei pode legalizar um monte de gente, mas tem os requisitos para cada caso. A arte do advogado, a função do advogado, a responsabilidade do advogado é colocar cada situação individual desses estrangeiros que batalharam para chegar aqui, para saber se eles se qualificam nesses dispositivos. E não fazer promessa vazia e genérica para todo mundo, dizendo que dá para legalizar todo mundo, porque não dá. Não dá. É isso aí. E lembrando, pessoal, se desse, Dr. Walter Santos, você está falando que dá para ele poder vender mais, bombar mais ainda o escritório dele. É ruim falar que não dá. Não é uma coisa bacana e ele não fala isso porque ele é ruim ou porque ele não quer fazer teu processo. Fala isso porque não quer gastar o teu dinheiro.